Fracasso estratégico para Vladimir Putin. É assim que hoje a mídia sérvia descreve os resultados do encontro entre o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, e o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić. No dia 8 de agosto, Vladimir Zelensky fez a primeira visita de um presidente da Ucrânia à Sérvia desde o início desta guerra. Um país que por décadas foi considerado o aliado mais próximo de Moscou nos Balcãs. E agora, a publicação suíça NZZ chamou isso de uma violação de um tabu político e um fracasso estratégico para Vladimir Putin. Mas no mesmo dia, o próprio Vučić negou publicamente que no encontro com Zelensky tenha sido discutida qualquer cooperação militar com a Ucrânia, ou seja, ele, se apressou em voltar atrás. Por isso, é importante sermos muito cautelosos na avaliação, pois Aleksandar Vučić pode banalizar a situação. E usar a visita de Vladimir Zelensky em benefício próprio em meio a uma grave crise política na própria Sérvia. Neste episódio, vamos analisar o que realmente aconteceu e, principalmente, se é possível falar sobre uma guinada da Sérvia em direção à Ucrânia e à Europa, ou se Belgrado está apenas mais uma vez jogando seu tradicional jogo duplo de longa data. Por outro lado, diante das notícias de que a Turquia começou a vender mísseis ATACMS para a Ucrânia, como mencionamos no episódio anterior, vale lembrar que anteriormente Aleksandar Vučić confirmou que Belgrado realmente vende armas para parceiros ocidentais, entendendo perfeitamente que depois esse armamento é enviado para a Ucrânia. Meu nome é Alexei Peti, vamos analisar juntos os resultados da visita de Volodymyr Zelensky à Sérvia, sobre o que ele conversou com Aleksandar Vučić e o que tudo isso significa para a Ucrânia e a Sérvia. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então ficarei muito grato por cada inscrição e por cada like seu. Então, para já definir o tom deste episódio, quero trazer para vocês uma citação de como o jornal suíço NZZ descreve hoje a visita de Volodymyr Zelensky a Belgrado. Porque ela é reveladora, mas pode ser um pouco enganosa. Citação: a decisão de Belgrado de receber o maior adversário de Moscou é uma violação de um tabu político. Embora Vučić, ao anunciar o encontro, tenha deixado claro que a Sérvia continuará seguindo sua política em relação à Rússia e, por enquanto, não aderirá às sanções, ele também destacou o potencial de cooperação. Lembra que a Sérvia, desde o início da invasão russa em grande escala à Ucrânia, tenta equilibrar-se entre Moscou e o Ocidente. Belgrado reconhece a integridade territorial da Ucrânia, mas ainda não aderiu às sanções da União Europeia contra a Rússia. Mas por trás de toda a fachada de boas intenções em relação à Ucrânia, Vučić tem seu próprio motivo, que nem é tão escondido assim. Demonstrar ao seu povo, ou melhor, a uma parte do eleitorado, a disposição para o diálogo com o Ocidente e até mesmo com a Ucrânia. Vučić precisa urgentemente mostrar alinhamento com a União Europeia, sem se declarar abertamente pró-ucraniano. A questão é que a Sérvia é candidata oficial à adesão à União Europeia desde 2012, enquanto a Ucrânia só obteve esse status 10 anos depois deles, mas superou a Sérvia no ritmo das reformas. As negociações de Belgrado para adesão à UE estão em um impasse há anos. Bruxelas critica a Sérvia por problemas com o Estado de Direito, pela falta de progresso em relação ao Kosovo e pela relutância em aderir às sanções contra a Rússia. Por isso, o encontro com Zelensky pode ser um sinal ao Ocidente de que a Sérvia está pronta para uma cooperação mais estreita. A posição da Ucrânia em relação ao Kosovo também desempenha um papel importante. O fato é que Kiev oficialmente não reconhece a independência da antiga província sérvia, e Vučić não esconde que avalia positivamente essa posição da Ucrânia. Esse é um caso raro, em que os interesses dos dois países coincidem diretamente. A mídia ocidental destaca que, entre os possíveis temas do encontro entre Zelensky e Vučić, está a cooperação secreta na área de defesa e a produção conjunta de drones. Segundo o jornal alemão Frankfurt Allgemeine,
Sérvia, Ucrânia e Emirados Árabes Unidos podem criar um modelo trilateral de cooperação na área de desenvolvimento de tecnologias de drones. E isso pode realmente se tornar um avanço. As partes também pretendem finalizar um acordo de livre comércio e cooperação no setor de energia. E aqui está a avaliação final da visita de Zelensky à Sérvia, feita pela publicação suíça NZZ, que soa dura. A cúpula em Belgrado é um fracasso estratégico para Putin. Zelensky está agora sentado à mesa de negociações com o mais importante aliado de Moscou nos Balcãs. Para Kiev, isso é uma vitória simbólica. A Ucrânia consegue desafiar a esfera de influência da Rússia. Mas ainda assim, há algo que realmente ofusca esse belo quadro do encontro entre Zelensky e Vučić. O próprio Aleksandar Vučić apressou-se em negar publicamente que no encontro com Zelensky tenham sido levantadas questões especificamente sobre cooperação militar entre a Sérvia e a Ucrânia, dizendo que no momento isso certamente não acontece, e o que acontecerá após o fim da guerra, segundo Vučić, já é uma questão completamente diferente. Ou seja, o próprio presidente sérvio, no mesmo dia em que a mídia ocidental já chamou a visita de um golpe estratégico contra Putin, pessoalmente desautorizou a parte mais delicada dessa interpretação, o tema da produção conjunta de armas, mas logo em seguida sugeriu que o acordo pode se referir ao futuro e não ao presente. Mas também é significativo que o partido de oposição sérvio considerou a visita de Zelensky a Belgrado como uma ameaça às relações com a Rússia. Ou seja, nem na própria Sérvia há consenso de que o que ocorre é benéfico para o país. Mas isso indica que os sérvios começaram sua campanha eleitoral. Não estou dizendo isso à toa. A questão é que o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, ainda em junho declarou que deixaria o cargo de presidente na semana seguinte e defendeu a realização de eleições presidenciais e parlamentares antecipadas. Essa declaração foi feita em meio aos protestos estudantis em massa que já duravam mais de 1 ano e meio em todo o país. Mas a questão é que, mesmo que Vučić não renuncie por conta própria, seu segundo e último mandato presidencial de qualquer forma termina já na primavera de 2027. Por isso, não se descarta que a visita de Zelensky possa ser usada pelo partido de Vučić como propaganda eleitoral, dizendo que o partido dele está pronto para seguir em sintonia com a política de Bruxelas. Mas isso não significa que Vučić vá além da retórica habitual. Mas isso nós vamos discutir um pouco mais tarde. Agora vamos falar sobre o que Vučić disse diretamente sobre a própria guerra, e isso também não se parece com a retórica de um lado totalmente alinhado à Ucrânia. Após se reunir com Zelensky, Vučić afirmou não ver solução rápida para o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ele destacou que a Sérvia e a comunidade internacional buscam a paz, mas ele mesmo não está confiante em um fim próximo do conflito. E pode haver mais um inverno difícil pela frente, tanto para os ucranianos quanto para outros países do mundo. Isso está em sintonia com suas declarações anteriores, que, aliás, eram muito mais preocupantes. Porque anteriormente, Vučić disse que seria difícil evitar a Terceira Guerra Mundial. E ela talvez já tenha de fato começado por causa da luta global por recursos. Ele destacou que a Rússia dificilmente conseguirá vencer a guerra contra a Ucrânia, mas também não pode perdê-la. Afinal, um Estado que possui armas nucleares é impossível ser derrotado por meios militares. Vučić também alertou sobre o risco do uso de armas nucleares táticas em conflitos regionais. E destacou que muitos países agora estão apenas ganhando tempo, se preparando para confrontos mais amplos. E reparem no enquadramento dessas declarações de Vučić. Isso não é pró-ucraniano nem pró-russo. É algo abertamente neutro, fatalista. É a linguagem de uma pessoa que tenta não tomar partido de ninguém. Mas está cada vez mais difícil para ele continuar em cima do muro. Mas também é importante lembrar que os laços de Vučić com Putin também não desapareceram. Lembro que em maio deste ano, menos de 3 meses antes da visita de Zelensky, Vučić enviou a Vladimir Putin uma carta de felicitações pelo Dia da Vitória em 9 de maio. Por meio do embaixador russo, ele falou sobre como é impossível derrotar o soldado russo, agradeceu ao Exército Vermelho e assim por diante. E antes disso, ele já havia declarado publicamente que impor sanções contra a Rússia significa, cito,
trair a alma do seu povo. Essa é uma formulação, uma expressão que, bem, é difícil de conciliar com a imagem de um líder que sabe vir as costas para Putin e se volta para Zelensky e para o Ocidente. Ao mesmo tempo, é importante ser preciso e evitar o outro extremo, como tratar a Sérvia apenas como marionete de Moscou. Na verdade, a Sérvia há anos produz, vende e transfere armas para a Ucrânia, diferente, por exemplo, da Hungria, que não é fornecedora de armas para Kiev de forma alguma. Mas, ainda assim, a Sérvia tentou por um tempo fingir que não estava nem com Moscou, nem com Bruxelas. Então, é por isso. Mas a Sérvia fazia isso de maneira bastante astuta. Ressalto que a Rússia pressionou bastante Aleksandar Vučić por essas entregas de armas, mas ele conseguia se esquivar habilmente, fingindo não saber de nada. A posição oficial de Belgrado é a seguinte: a Sérvia não fornece armas às forças armadas da Ucrânia de forma direta e intencional, mas os produtos militares sérvios podem chegar à Ucrânia através de outros países. E o próprio Vučić não escondia isso. Ou seja, o esquema é muito simples. Eles produzem munições, vendem para algum país na Europa. Esse país europeu repassa tudo isso para a Ucrânia. Ou seja, a ideia da Sérvia é simplesmente não entregar nada diretamente, mas, mesmo assim, continuar vendendo esses projéteis para a Ucrânia. E aqui voltamos novamente à política. A lógica dessa duplicidade de Aleksandar Vučić é muito simples. Mais ou menos. Metade da população da Sérvia é formada principalmente pela geração mais velha, simpática à Rússia. Vučić não pode ignorar esses sentimentos, ou não conseguirá se manter no poder. Por isso, mantém esse constante jogo de equilíbrio. Esses são recados para Putin feitos para a plateia. Mas as armas para a Ucrânia são enviadas silenciosamente por meio de terceiros países, para que Bruxelas também valorize esse passo. Porque é preciso entender que na Sérvia nem todos são pró-Rússia. Lá existem pró-europeus e até pró-ucranianos, cidadãos. Por isso, Vučić precisa se esforçar ao máximo para equilibrar entre esses grupos de eleitores. E por último, mas extremamente importante, o próprio Vučić agora não está em uma posição muito forte na política interna, mais uma vez. Ainda no final de junho de 2026, em meio a protestos antigovernamentais em massa, ele anunciou publicamente que renunciaria e convocaria eleições presidenciais e parlamentares antecipadas. Segundo ele, isso deve acontecer nas próximas semanas. A razão formal dos protestos, lembro, foi o episódio do desabamento da cobertura na estação ferroviária de Novi Sad, que tirou a vida de 16 pessoas. Depois disso, os manifestantes acusaram o governista Partido Progressista Sérvio de Aleksandar Vučić de corrupção sistêmica e má gestão, dizendo que toda a estação na época, resumindo, foi reconstruída, mas essa cobertura sobre a entrada decidiram reformar só no papel. Como resultado, ela desabou e, infelizmente, tirou a vida de 16 pessoas. Enquanto isso, Vučić afirmou estar certo de que seguirá influente na política mesmo após renunciar formalmente à presidência. E agora, Aleksandar Vučić cogita o cargo de primeiro-ministro. Ele não pode mais ser presidente, pois já cumpriu os 2 mandatos. E, ao mesmo tempo, a Frente Verde de Esquerda da oposição, é assim que se chama, declara abertamente que acredita que toda essa história com a renúncia de Vučić e as eleições serve apenas para desviar a atenção da sociedade e para criar novos motivos para manobras políticas. De certo modo, a oposição está certa. As eleições já estão marcadas para o outono de 2026 e o mandato oficial do presidente Vučić, mesmo que ele não renunciasse antecipadamente, terminaria apenas na primavera de 2027. Em geral, de qualquer forma, ele não ficaria no poder por muito tempo. E aqui surge uma conclusão bastante lógica. Parece que o encontro com Zelensky é vantajoso principalmente para o próprio Vučić, justamente no momento em que sua posição política dentro do país está muito instável. Um gesto simbólico de aproximação com o Ocidente e com a Ucrânia. É uma forma de mostrar a Bruxelas e aos próprios eleitores que são a favor da integração europeia e não da Rússia, que a Sérvia sob Vučić está seguindo na direção certa, ao mesmo tempo sem sacrificar os laços reais com Moscou, que ele no mesmo dia confirmou de forma demonstrativa, negando a cooperação militar e falando sobre a invencibilidade da potência nuclear russa. Ou seja, o encontro entre Vučić e Zelensky é simbólico e, eu diria, um gesto cuidadosamente dosado.
Sim, esta é a primeira visita do presidente ucraniano desde o início da guerra. São conversas sobre comércio, energia e até mesmo a potencial produção de drones no futuro. Mas não há avanços na questão principal. Sanções contra a Rússia, que Belgrado ainda não impôs, e pelo tom de Vučić, não pretende impor. Por isso, no final do programa, vou dizer o seguinte: o encontro com Zelensky é uma jogada que funciona, em primeiro lugar, para a imagem de Alexander Vučić diante de Bruxelas e de seus próprios eleitores, e não o início de uma real reorientação geopolítica da Sérvia. Vou deixar isso em aberto. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Se cuidem. Tchau a todos.